A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Apocalipse, no capítulo 16, as taças da ira de Deus. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus: vão e derramem sobre a terra as 7 taças dessa ira contida, esperando esse momento de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas aparecerão naqueles dias, que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Nesse ponto do Apocalipse, nós cremos que a igreja foi levada. Nós cremos que essas taças não são para os selados na grande tribulação, os 144 mil. E aqui diz que essas taças, essa primeira taça, é derramado sobre aqueles que têm a marca do monstro, a marca do anticristo. E aqui diz, veja bem que interessante, até neste ponto, muitas pragas já foram derramadas, muita morte, muita dor, prejudicando, não somente matando as pessoas, mas ferindo a água doce, parte da água doce, ferindo o mar, parte do mar, afetando as plantações. Então, o que nós entendemos? Um caos na saúde pública, um caos por mortandade, porque as águas foram feridas e estão fétidas, estão podres, porque o mar não dá o seu fruto, as pessoas estão famintas, mas pestes também atingindo o mar, os fungos, bactérias, vírus atingindo animais silvestres. A gente precisa ter uma sequência, né? Assim, como num filme. Porque estes 7 anjos que trazem as 7 taças já é o final. Mas já foram tocados 7 trombetas. Já foram quebrados 7 selos. Já vieram anjos para declarar, dar chance para a humanidade. Muita coisa já aconteceu. Aqui está dizendo sobre feridas, chagas, que possivelmente pode ser assim, vírus, bactérias, pragas, já vindas de todo esse terror que a humanidade vem passando. Muitos querem ilustrar o Apocalipse inteiro, mas é tão fácil, principalmente agora que nós estamos vivendo nessa pandemia e cada hora esse vírus se modifica, trazendo assim desafio para a saúde pública, desafio para a ciência. Entender que algo muito mais terrível do que isso vai ser liberado com esse primeiro anjo. Então não é difícil de entender essas coisas. Vamos continuar. Logo
após, no versículo 3, aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta. E morreram todos os seres vivos do mar. Vejam a sequência, não somente uma sequência, mas a ausência de prazo, de tempo entre uma praga e outra. A mortandade no mar é um caos. São muitas pessoas que se alimentam do mar, dos alimentos do mar. Ele tem muita coisa a oferecer para a humanidade. E agora ele está morto. O mar agora está morto. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. E ouviu o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus, santo, que és e que eras. Os maus derramam o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. O terceiro anjo toca agora na água doce, na água potável, não somente nos rios e lagos, mas nas fontes de águas. Já saíam, já brotavam da terra águas como sangue. E isso é morte para o planeta Terra. O ser humano não vive sem água. Agora é uma situação assim, final. E algo interessante que esse anjo diz é lembrar do Deus justo. Porque aqui ele está se referindo aos cristãos, aos missionários, aos profetas que foram mortos por causa do evangelho e mortos por causa de Jesus Cristo, não rejeitando Jesus Cristo. Então esse terceiro anjo, ele diz: a justiça de Deus. O sangue dessas pessoas foram derramados por pessoas como essas aí. E agora eles vão beber do sangue. De sangue. Plantaram. Colheram. Essa é a palavra que resume, assim, a nossa vida. O que nós plantamos, nós vamos colher. Aqui já as pessoas seladas pelo Espírito Santo de Deus já estão colhendo da sua fé. Já estão colhendo do seu sacrifício. Já estão colhendo da gloriosa presença de Deus. E prestes estão de se juntar ao Cordeiro para guerrear juntamente com o Cordeiro, a noiva e o Cordeiro. No versículo 7 diz assim: aí ouvi uma voz que vinha do mar. A voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fatos verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E ele, o sol, recebeu licença, alvará de Deus,
para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas, causadas por esse fogo, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. É difícil falar sobre isso, sabe? Uma dureza de coração assim tão intrépida, né? Aqui só foi interrompido o quarto anjo porque o terceiro anjo glorificava a Deus, dizendo que era justo o que estava acontecendo. Agora, a quarta taça que o anjo traz e derrama era dando liberdade, liberação para o sol. E o sol queimava as pessoas. Isso também, pelos estudiosos, é tão evidente, falando sobre a camada de ozônio, falando sobre a ausência, né, de proteção para nossa pele, uma pele que vai estar muito mais exposta com tantas pragas que já estarão ocorrendo na Terra. E o sol, então, queima. É uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano, eu imagino, né? É morrer queimado. Porque é uma dor estonteante antes da morte. Que tem pessoas que são loucas, meu Deus, colocam fogo no corpo, não morrem e fica praticamente sem pele. Aqui está dizendo, o sol vai queimar as pessoas. E o ambiente para o sol nessa situação está completamente a favor. Até aqui nós temos 4 taças sendo derramadas. 2 delas envolvem o ser humano diretamente, o seu exterior, a sua pele, que são as chagas, os tumores, queimadura na pele, coisas estonteantes de doloridas. E temos a morte no mar e a morte na água doce. Vamos ficar meditando que nós não precisamos passar por isso? Amém? Fica essa reflexão. Olha, não precisamos passar por isso. A porta ainda está aberta.